Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro dos estudos históricos: as relações entre memória e história. Para isso, eu vou utilizar nesse vídeo um exemplo bastante discutido, bastante polêmico, que são os estudos relacionados ao Holocausto. Um momento histórico que nos proporcionou diversas memórias com diferentes experiências e perspectivas sobre essas experiências diante dos campos de concentração, diante do sofrimento gerado pela prática nazista durante o Holocausto. Para essa reflexão, nós temos que entender primeiro como o historiador constrói o seu estudo, como o historiador faz a sua pesquisa. Bom, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes mais aprofundados, mas a principal questão para um historiador, por exemplo, que vá fazer uma pesquisa sobre a vida durante o Holocausto, sobre o funcionamento das práticas nazistas nos campos de concentração, por exemplo, como funcionava a burocracia da perseguição aos judeus e a outras minorias. Bom, para isso, os historiadores vão se utilizar de uma série de fontes históricas. E o que são essas fontes? Olha, qualquer coisa. Qualquer evidência sobre o passado que nos dê um vestígio sobre essas ações, sobre isso que nós estamos pesquisando. O historiador, ele funcionaria aqui como um detetive, que vai buscando pistas para se aproximar sobre como seria aquele passado. Então, por exemplo, um historiador que vai analisar a vida nos campos de concentração, ele teria que visitar alguns desses campos de concentração, sendo que a própria estrutura, nesse caso, seria uma fonte com vestígios, com pistas sobre a organização dos nazistas naquele momento, sobre como seria a vida dos prisioneiros dentro daquelas instalações. Nós poderíamos analisar também as fontes documentais, documentos oficiais com contagem de prisioneiros, com procedimentos colocados pelo próprio governo para organizar os campos de concentração, enfim. Nós sabemos que grande parte dessa documentação oficial ela foi eliminada pelos nazistas no final da guerra, quando eles sabiam que seriam derrotados, quando eles já não viam mais o que fazer e sabiam que seriam julgados depois e acabaram dando jeito de queimar, de eliminar as evidências sobre o que estava acontecendo lá. Mas nós sabemos que algumas dessas documentações conseguiram fugir, né, dessa queima de arquivo dos nazistas. Então, nós podemos sim encontrar alguns documentos oficiais que vão trazer algumas dessas evidências. Além disso, nós temos uma série de fotos, até de filmagens feitas pelos próprios nazistas, por prisioneiros, que retratavam um pouco do cotidiano da vida daquelas pessoas. Por exemplo, quando os soviéticos chegaram em Auschwitz e libertaram os prisioneiros que lá estavam, lá foram feitas várias documentações, vários registros sobre os prisioneiros que lá foram encontrados. Então, é um tipo de documento oficial. Mas nós temos também um outro tipo de fonte histórica, que é essa que está em discussão aqui nesse vídeo, que são as memórias. Os relatos dos prisioneiros, das pessoas que viveram nesses campos de concentração. Um historiador pode e deve sim levar em conta, analisar essas memórias. Mas o que há de peculiar, o que há de específico que um historiador deve levar em conta ao analisar essas memórias? Para responder essa pergunta, nós temos que pensar a partir da perspectiva da história, o que é memória, afinal, né? Aqui eu trouxe nesse slide aqui alguns exemplos de alguns relatos que foram escritos posteriormente sobre experiências que algumas pessoas viveram durante o Holocausto. Inclusive, eu vou trazer algumas análises dessas memórias em alguns vídeos futuros, mas são memórias com diferentes experiências, com diferentes perspectivas de diferentes pessoas sobre o que elas viveram naquele momento. Então, dentro dessa situação toda, nós temos essas memórias individuais, mas que elas trazem alguns traços de uma memória coletiva.
E nesse caso, então, nós recorremos a essa definição do historiador Pierre Nora sobre o que seria essa memória coletiva. Ela é o que fica do passado na vivência dos grupos ou aquilo que os grupos fazem do passado. Ou seja, elas são os próprios vestígios do passado, mas que são construídos pelas próprias pessoas ao longo do tempo. A forma como elas vão ver, como elas vão perceber as suas experiências sobre o passado. Então, nós temos em comum, por exemplo, entre o Primo Levi e a Janina Bauman. São diferentes perspectivas, é um homem e uma mulher falando sobre o Holocausto, com diferentes visões. Eles viveram em diferentes lugares, mas aqui há algumas memórias em comum, algumas evidências em comum que a gente pode encontrar, alguns julgamentos em comum sobre essa vivência do passado. Então, é evidente que o horror, que o caos, que a violência dos nazistas, que a perseguição contra os judeus e até mesmo a dificuldade em explicar o que eles estavam vivenciando naquele momento são traços em comum dessa memória coletiva. Mas nós devemos lembrar que a memória é subjetiva, que a memória depende da construção, da perspectiva de cada um. O Primo Levi, por exemplo, quando ele escreve É Isto um Homem, lá em 1947, quando é publicado, ele tem uma determinada perspectiva sobre o Holocausto, um determinado julgamento sobre o que foi aquela experiência que ele viveu. E a partir do julgamento dessa experiência, ele vai construir uma definição, uma interpretação dele sobre o que foi todo aquele acontecimento. Mas, ao longo da vida dele, a gente pode ver isso até nas obras que ele vai escrevendo posteriormente, ele vai construindo uma perspectiva diferente, ele vai revendo aquela memória que ele teve sobre aquelas experiências e vai construindo até mesmo reinterpretações sobre o que foi o Holocausto. Isso nos leva a concluir que a memória é algo fundamental para que o historiador possa entender o passado, mas ele deve levar em conta que essas memórias são subjetivas. Elas dependem do olhar de cada pessoa que vivenciou aqueles momentos do passado. Para concluir, então, qual é a proposta que eu vejo como mais adequada para nós relacionarmos as memórias do passado com o trabalho do historiador, com a pesquisa que o historiador vai fazer sobre o passado, tentando ser o mais verossímil possível diante das informações que ele tem sobre aquele passado. Bom, a memória é fundamental. Quando nós vamos estudar o Holocausto, por exemplo, as memórias são fundamentais para a construção da análise dessas experiências que aquelas pessoas viveram. Por mais que ela seja subjetiva, por mais que ela dependa do olhar de cada pessoa, ela traz algo fundamental. Ela faz com que a gente entenda que a história, ela é justamente essa construção de perspectivas. Quando nós construímos a nossa pesquisa histórica, nós estamos construindo também uma interpretação sobre aquelas vivências. Dessa forma, quando nós analisamos as memórias, nós devemos levar em conta, sim, que elas são subjetivas, que elas carregam muito de perspectivas, de olhares isolados, individuais sobre cada pessoa, mas, ao mesmo tempo, essas memórias nos lembram que a história, essas experiências do passado, elas vão justamente construir, elas vão possibilitar esses diferentes olhares. Cada pessoa, ao longo da sua vida, ela experimenta a realidade de um jeito diferente. Por isso que não há um caminho só para pensar a história. Por isso também que é importante a gente lembrar que esses fatos do passado, eles foram vividos por pessoas. Pessoas que tinham vidas diferentes, que tinham experiências diferentes, que tinham vontades diferentes. Então,
As memórias, por mais que elas sejam fontes históricas difíceis de lidar, porque elas são subjetivas, elas têm a grande vantagem de nos lembrar que a história é construída a partir desse grande grupo de pessoas com as suas vontades diferentes. Bom, pessoal, eu acredito que essas reflexões relacionando memória e história, elas ficarão mais claras no próximo vídeo, quando eu vou analisar as memórias presentes no livro É Isto um Homem, do Primo Levi. Por enquanto, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço!